a fronteira de possibilidades de produção. Então, este vai ser o assunto do vídeo de hoje, continuação, inclusive, parte 2, a fronteira de possibilidades de produção. O que isso significa, teoricamente? Significa que, bom, primeiro é um gráfico, né, que mostra as combinações de produto que a economia tem possibilidade de produzir, dados os fatores de produção e a tecnologia de produção disponíveis. Então, é um gráfico, né, que mostra essas combinações que uma economia pode ter nos seus devidos produtos, numa simplificação, lógico, né, de uma realidade econômica, as possibilidades que uma economia tem de produzir dados os seus fatores de produção. Então, eu já tratei sobre isso no vídeo passado, sobre possibilidade de produção, e hoje eu quero apenas entrar no exemplo de um gráfico que eu tenho no livro texto base que eu estou utilizando neste canal. O livro texto que está me ajudando na construção desta playlist introdutória básica, super iniciante, é este livro aqui, ó, Introdução à Economia, do Gregory Mankiw. Super iniciante porque o livro é muito bom, é excelente, mas eu apenas faço a leitura e não entro em maiores detalhes, a gente só quer ter uma noção. Estou no capítulo 3 deste livro sobre interdependência e ganhos comerciais. Vamos lá então, a fronteira de possibilidades de produção. Temos aqui dois gráficos. E neste gráfico, isso que eu vou tentar descrever no vídeo de hoje, né? Temos algumas situações que eu já tratei, inclusive, textualmente no vídeo passado, de semana passada. Toda segunda-feira, um vídeo sobre economia básica aqui no canal, que é uma playlist específica de um conteúdo geral de economia. Possibilidade, então, de produção, nós temos primeiramente no painel A uma tabela, e este painel A mostra as oportunidades de produção disponíveis tanto ao agricultor como ao pecuarista. Porque no vídeo passado eu já contei um pouco sobre essa história, ou seja, uma parábola para a economia moderna. E nesta parábola, o autor deste texto, o Mankiw, ele coloca que numa situação hipotética existe uma economia simples, né? Vamos examinar uma economia simples em que apenas imaginemos existir dois bens no mundo, ou seja, carne e batata. Então nós temos aí o pecuarista e também o agricultor. Então o painel A mostra, tá um frio do caramba aqui em Curitiba, mal tô conseguindo falar. O painel A mostra as oportunidades de produção disponíveis ao agricultor, ou seja, o plantador de batatas, e ao pecuarista, ou seja, o que produz a carne, né? Então o que eu tenho nessa tabela? Como eu não edito o vídeo, eu não consigo deixar aqui na tela. Mas essa tabela, ela mostra, em termos numéricos, oportunidades de produção, tanto do agricultor como do pecuarista. Minutos necessários, né, para produzir 1 kg de carne e minutos necessários para produzir 1 kg de batatas. O agricultor ele precisa de 60 minutos para produzir 1 kg de carne e ele precisa de 15 minutos para produzir 1 kg de batatas. Já o pecuarista precisa de 20 minutos para produzir 1 kg de carne e 10 minutos para produzir 1 kg de batata. Então veja que o pecuarista consegue ser eficiente, né? Tanto na produção de carne como de batatas. O agricultor ele leva bem mais tempo para produzir a sua carne. Quantidade produzida em horas. Então veja bem que em 8 horas, né? Em 8 horas, ou seja, um dia de trabalho. O agricultor ele consegue produzir, portanto, se ele leva 15 minutos para produzir 1 kg de batatas, então ao longo de 8 horas de trabalho ele produzirá 32 kg de batatas, e se ele leva 60 minutos para produzir 1 kg de carne, então ele terá ao final do seu dia 8 kg de carne. E o pecuarista 24 kg de carne em 20 minutos, né? Cada 20 minutos ele produz 1 kg, então ao longo de 8 horas 24 kg de carne e 48 kg de batatas. Então veja que mesmo em termos absolutos aqui em 8 horas de trabalho, 24 kg de carne o pecuarista produz e 48 kg de batatas o pecuarista produz. Em termos absolutos, ele é mais eficiente sim que o agricultor. Bom, então essa tabela 1, ela simplesmente faz, este painel apenas mostra em quantidades, né, as oportunidades de produção, tanto para o pecuarista como para o agricultor. Então vamos para o painel B, que agora sim é um gráfico. O painel B mostra as combinações de carne e batatas que o agricultor apenas pode produzir. Então, o que está acontecendo neste gráfico é uma relação XY cartesiana, né? No eixo X existem os números aqui são referentes ou o número aqui é referente à quantidade de batata.
apenas está transcrevendo aquilo que eu já falei em termos de uma tabela, né? Então veja que no eixo X quantidade de batatas e no eixo Y a quantidade de carne. E aí, se não houver comércio, veja, aqui é uma possibilidade de não ocorrência de comércio, ou seja, eles são independentes. Então, por isso que nós temos dois gráficos separados aqui, a fronteira de possibilidades de produção do agricultor e depois mais uma fronteira de possibilidades de produção do pecuarista. Fronteira de possibilidades, ou seja, o que ele pode produzir, as possibilidades que ele tem de produzir. Já vimos que numa situação em que ele produz 8 quilos de carne, o que acontece? E também numa situação em que ele produz 32 quilos de batata. Lembrando, eixo X batata e eixo Y carne. Estamos comparando aqui as possibilidades de produção do agricultor entre dois produtos. E aí, nesta conexão, ou seja, carne no eixo Y e batata no eixo X, traça-se uma linha, né? Uma curva, vamos dizer assim, gráfica. E aí forma-se um triângulo. E aí, o que ele nos coloca aqui é que, se não houver comércio, ou seja, se não houver trocas, né, o agricultor escolherá esta produção e este consumo. Qual produção e qual consumo? Ele escolherá produzir 4 quilos de carne e consumir 4 quilos de carne. Ele escolherá produzir 16 quilos de batata e consumir 16 quilos de batata também. Esqueci que hoje é a semana sem boné e sem touca. E por fim, nós temos um painel C que mostra as combinações de carne e batatas que o pecuarista pode produzir. Seguindo a mesma lógica, então, eixo X ele tem batatas, quilos, e eixo, lembrando, tudo isso aqui em 8 horas de trabalho. Eixo Y, carne. Lembrando, agora é a fronteira de possibilidade de produção do pecuarista. Então, da mesma maneira, o gráfico dele ele é bem superior, há um deslocamento muito superior. Vamos tentar mostrar isso na tela daqui a pouquinho. Eixo X para 8 horas, então 48 quilos de batatas e eixo Y 24 quilos de carne para 8 horas, né? E aí, a mesma conclusão, se não houver comércio, o pecuarista escolherá esta produção e este consumo, que é um meio termo, exatamente no meio deste gráfico, tanto o pecuarista como o agricultor. Então, ele escolherá produzir e consumir 12 quilos de carne e também 24 quilos de batata para o seu consumo e produção. Por fim, nós temos uma conclusão. Ambas as fronteiras de possibilidades de produção são derivadas supondo que o agricultor e o pecuarista trabalhem 8 horas por dia, cada um. Se não houver comércio, a fronteira de possibilidades de produção individual também é a fronteira de possibilidades de consumo de cada um deles. Então, desde que não haja comércio. Este vídeo foi apenas para mostrar que, numa situação em que não ocorre comércio, lembrando, estamos no capítulo 3 do livro Interdependência e Ganhos Comerciais, eles produzirão aquilo que eles consomem, eles produzirão aquilo que eles consomem. Não há excedente, porque não tem para que fazer isso, não existe comércio, né? Beleza? Então, no próximo vídeo, quero entrar numa figura 2, já tratando sobre a expansão, né? Como o comércio expande o conjunto de oportunidades. Hoje tratamos sem comércio. O que acontece quando ocorre o comércio nesta mesma situação? Mas isso no próximo vídeo. Bom, caso você tenha interesse, vou deixar aqui no final o último vídeo que eu gravei, segunda-feira passada, onde eu apenas tratei textualmente sobre essas possibilidades de produção. E para finalizar, dá uma olhada no gráfico, como existe diferença aqui, ó. Tá vendo aqui? Isto aqui é o pecuarista e aqui é o produtor de carne. Ele ganha em todos os sentidos, né? Mas esse não é o foco aqui, né? O foco é nós estamos pensando com ou sem comércio. Beleza? Valeu, então. Até o próximo vídeo, segunda-feira de Economia Básica.